Olá, pessoal. Então, vamos gravar aqui a nossa videoaula. Então, nós vamos trazer os estudos transversais. Esse seminário, ele está vinculado à disciplina Pesquisa Avançada em Saúde e Enfermagem 1, a disciplina pertencente, então, ao programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. As estudantes, então, envolvidas aqui nesse seminário, as doutorandas, Débora Rinaldi Nogueira, eu, Juliana Nóbrega, a Maria do Carmo Vicenzi, a Maria Solange e a Tiffany Colomé. Então, os tópicos abordados nessa videoaula, nós vamos iniciar com um vídeo explicativo sobre esse delineamento de estudo, que é o estudo transversal. Esse vídeo também já vai trazer o conceito, as suas principais características, as suas vantagens e desvantagens. Em seguida, nós vamos trazer alguns exemplos, sucintamente. Posteriormente, nós vamos trazer também as diretrizes do Strobe. E, por final, nós vamos fazer a análise, então, do manuscrito selecionado por essa equipe, para que nós possamos trazer, em conjunto com vocês, a análise crítica desse manuscrito. Então, agora a gente vai rodar aqui o vídeo. Ok, então, podemos ter, né, esse subsídio agora sobre as características dos estudos transversais, conhecidos também como estudos seccionais, survey, cross-section, e estudos de prevalência. É a forma como eles são conhecidos e trazidos nos principais livros de epidemiologia. Aqui, nós apresentamos para situarmos, né, epidemiologicamente, esse tipo de estudo, ele está contido dentro dos estudos observacionais. Então, o estudo transversal, geralmente é um estudo observacional analítico, mas a gente vai ver mais para frente que ele pode também ser um estudo observacional do tipo descritivo.
Nessa tela, nós apresentamos aqui o nível de evidência dos estudos, bastante já conhecido por todos, mas nós chamamos a atenção para a posição dos estudos transversais. Embora algumas pessoas possam olhar e achar que os estudos transversais não tenham tanta importância por estarem abaixo na pirâmide, a gente ressalta, faz um alerta sobre a importância desse tipo de estudo. São estudos, então, de base epidemiológica, são estudos muito importantes, porque é a partir desse tipo de estudo que, por exemplo, os pesquisadores conseguem traçar outros delineamentos de estudo, como os estudos do tipo coorte. Então, eles são um estudo de base populacional que assume uma grande importância na coleta e sistematização dos dados em saúde. Aqui nós deixamos, então, novamente, o que já passou ali no vídeo, o conceito, porque esse material também vai estar em PDF para que todos vocês possam ter acesso e fazer a leitura do conceito, das características, das vantagens e desvantagens já pontuadas nos estudos transversais. Então, como eu já havia comentado, os estudos transversais podem ser do tipo descritivo e analítico, e aqui os descritivos, então, eles são um pouco mais simples, não que eles não sejam importantes, mas um pouco mais simples, porque eles vão trabalhar com uma amostra, e nessa amostra eles verificam, então, o evento e o não evento, então, de maneira dicotômica ou binária, eles vão gerar a prevalência geral do número de eventos. Um exemplo, nós podemos dizer, querer ver numa determinada população, qual é o número de diabéticos dessa população. Então, a gente faz o cálculo de amostragem, lembrando que o estudo transversal é uma fotografia, então, na linha do tempo, ele verifica somente aquele período, ele não faz um acompanhamento, e nós conseguimos ver, então, com esse tipo de estudo, a prevalência, no exemplo que eu dei, de diabéticos e de não diabéticos de maneira muito simples, fazendo um cálculo, então, com o número de eventos, número de pessoas diabéticos ao final desse estudo, dividido pelo número da amostra. Já nos estudos transversais do tipo analítico, a gente tem um pouco mais de complexidade. Então, os analíticos, ou também conhecidos como etiológicos, eles testam a associação, a correlação entre diferentes variáveis. E eles vão gerar o que a gente chama de razão de prevalência, que é bastante conhecido também como odds ratio, razão de chance. Um exemplo bastante clássico é o câncer de pulmão. Então, os pesquisadores pegam uma amostra dessa população, fazem um cálculo de amostragem, e eles verificam a exposição e a não exposição. E aqui, como nesse exemplo, a exposição, então, é o tabagismo. Então, pessoas que são expostas ao tabagismo, que vão apresentar o evento, pessoas que são tabagistas, mas não vão apresentar o evento, que no caso aqui do exemplo é o câncer de pulmão, e a mesma coisa para não exposição. Então, pessoas que não fumam, que vão ter câncer de pulmão, e pessoas que não fumam e não vão ter câncer de pulmão, que é a famosa tabela 2x2, então, que permite verificar, então, essa razão de prevalência. Nós trazemos também alguns exemplos que ficaram bastante conhecidos e que tratam-se de estudos transversais. O primeiro exemplo, a gente tem ali o EPFloripa, adultos, que foi um estudo conduzido aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina também, uma associação aí com um departamento, junto com o Departamento de Saúde Coletiva, que em 2009 fez esse estudo transversal, fez esse inquérito e trouxe dados bastante significativos. Esse EPFloripa, inclusive, em 2011, ele passa a ser um estudo de coorte. Então, veja que ele começou como um estudo transversal, em 2009, e depois, com esses dados, eles acompanharam essa população, fazendo, então, um estudo de coorte. O outro exemplo
está bem no auge, a gente achou importante também colocar, é o EPI-COVID. Então, é um outro inquérito bem atual, bem importante, né, de 2020, que objetiva estimar a prevalência de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 no Brasil, avaliando sintomas e analisando a velocidade dessa infecção. Agora nós passamos para o nosso próximo tópico, que é para falar da iniciativa de fortalecimento do relatório de estudos observacionais em epidemiologia, conhecido como STROBE. Essa iniciativa desde 2004, então ela desenvolveu recomendações sobre o que deve ser incluído em um relatório preciso e completo nos estudos observacionais. Então, ele traz 22 itens, aqui a gente passa rapidamente, né? Nós temos noção do que são esses 22 itens, contendo importantes observações já no título, no resumo, na introdução, no método, então, trazendo 9 itens a serem considerados no método dessa descrição dos estudos observacionais. Então, não é só para o transversal, ele é usado também, o STROBE, a iniciativa STROBE é usada também nos estudos de corte e nos estudos caso-controle. Traz também itens contidos, 5 itens contidos nos resultados. Na discussão, então, 4 tópicos que devem ser considerados e mais um item final, trazendo, então, a questão da importância de relatar também outras informações, a exemplo do financiamento nas pesquisas. Aqui, nós abordamos, então, nós vamos apresentar, né, o artigo selecionado por esse grupo que apresenta esse seminário. Esse artigo, ele é intitulado Estado de Saúde Mental de Mulheres Grávidas e Lactantes durante a Pandemia Covid-19, um estudo transversal multinacional. É um estudo, então, que foi publicado na revista Acta Ginecologia e Obstetrícia. Essa revista, ela tem um importante qualis, na enfermagem ela é qualis A2, e ele é um estudo recente, é um estudo de 2020. Por isso, nós fomos no PubMed, fizemos a pesquisa e selecionamos esse artigo. Então, o objetivo desse estudo que nós estamos trazendo aqui foi avaliar o estado de saúde mental das mulheres gestantes e das puérperas durante a pandemia Covid, explorando associações potenciais entre sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e sintomas de estresse. Além disso, ele trouxe também características sociodemográficas, características de saúde geral, saúde reprodutiva dessas mulheres. Então, ele é um desenho, ele tem no seu método um estudo transversal, baseado na web, então é um estudo que está bastante em alta, esses estudos baseados na web, usando aí os meios de comunicações digitais para coleta de dados. Ele foi realizado na Irlanda, na Noruega, na Suíça, na Holanda e no Reino Unido, no período entre 16 de junho e 14 de julho de 2020. Então, ele considerou todas as gestantes que pudessem participar dessa pesquisa e as puérperas até 3 meses pós-parto, todas com idade superior a 18 anos. Esse estudo, então, ainda dentro do método dele, ele vai avaliar o estado de saúde mental a partir de 3 escalas bastante conhecidas na área. Uma é a escala de depressão de Edimburgo, EDS, a escala de transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como GAD-7, a escala de estresse percebido, PSS. Essas 2 últimas são escalas que trazem itens e que usam a forma de escala de Likert para avaliar e dar um score. A análise, então, para esse estudo usa o modelo de regressão logística e linear, e eles utilizaram o programa para organizar e analisar essas informações, que é bastante conhecido, que é o SPSS na sua versão 26.
Então, a população desse estudo, né, é de 9.041 mulheres, sendo 3.907 mulheres gestantes e 5.134 puérperas. Ele coletou, como já havia comentado, as características sociodemográficas, então o país de origem dessas mulheres, idade materna, estado civil, situação profissional, escolaridade, tabagismo na gestação e condições de amamentação. Coletou também informações reprodutivas, observou quais mulheres foram testadas por SARS-CoV-2 e quais positivaram, se essas mulheres já possuíam uma doença somática prévia, crônica, ou uma doença crônica prévia. Coletou também informações sobre paridade, sobre gestação planejada ou não planejada, o trimestre gestacional dessas gestantes, como elas fazem o acompanhamento, com quem elas fazem o acompanhamento de pré-natal, e itens sobre a amamentação, como duração da amamentação e experiência anterior com a amamentação. Conforme já comentei também, as variáveis de saúde mental foram analisadas por meio das 3 escalas já mencionadas. Então, a gente traz essa tela para a leitura dos colegas, pontuando que o artigo traz um item específico tratando das minúcias dos dados estatísticos. Então, de certa forma, os autores tiveram uma preocupação em deixar transparente esses processos estatísticos e algumas limitações que ocorreram durante o período da pesquisa. Aqui nós temos a tabela 1. A tabela 1, então, já apresentando os resultados, ela vai apresentar todos esses dados dessas mulheres, da onde elas procediam, qual o país de origem, a faixa etária dessas mulheres, o estado civil, a escolaridade, a situação profissional, tabagismo, características reprodutivas do pré-natal, as que testaram para COVID, as que testaram positivo, o trimestre estacional e as informações referentes à amamentação também. E aqui ele vai apresentando, então, em porcentagem. Na tabela 2, o estudo apresenta o estado geral de saúde mental, trazendo, então, todas as escalas de saúde mental que foram utilizadas por esse estudo e a média com o desvio padrão. Na tabela 3, ele faz o cruzamento dos fatores associados com os resultados que foram obtidos por meio da escala que verificou as condições de depressão dessas mulheres. Então, ele usa a Noruega como referência, ele apresenta os valores de odds ratio bruto, de odds ratio ajustados, e um intervalo de confiança de 95% padronizado. Ele deixa em negrito, então, para facilitar a leitura, os intervalos de confiança que são significativos, ou seja, com validade estatística. A tabela 4, ela traz os fatores associados com o GAD-7. Os autores usam, então, o intervalo de confiança não padronizado, eles utilizam o 0, e eles deixam em negrito os intervalos de confiança válidos também. A mesma coisa ocorre na tabela 5, só que aqui eles estão avaliando, então, apresentando os fatores associados com a escala de estresse percebido por essas mulheres e trabalha também com intervalo de confiança não padronizado, no 0. Então, como considerações finais, o estudo, ele aponta suas potencialidades, então ele considera-se um dos primeiros estudos lá em 2020 multinacional, nos países europeus, que usou uma ampla gama de medidas de saúde mental reconhecida internacionalmente.
Ele coleta de forma uniforme os dados entre as mulheres gestantes e puérpera. Ele possibilita verificar o relato por meio de algumas questões abertas também. E os achados podem ser úteis, né, para detecção e manejo apropriado do sofrimento mental na prática clínica. Então, traz apontamentos importantes para futuras decisões políticas e o impacto das medidas de restrição da infecção COVID-19 durante o período perinatal. Ele traz os fatores de risco para a doença mental, então, esses fatores de risco que se apresentaram foram ter uma doença mental crônica ou uma doença somática no período pós-parto, mulheres que fumam também têm fator de risco, as gravidez não planejada, o status profissional, então, mulheres não ativas também apresentaram fator de risco para o desenvolvimento de doença mental, e as mulheres que residem no Reino Unido e Irlanda. Referente às condições de trabalho, o desemprego, então, os autores trazem como um item que pode estar relacionado também com fator de risco. E as mulheres que vivem no Reino Unido e na Irlanda têm maior probabilidade de relatar níveis mais elevados de saúde mental. Nenhuma associação nesse estudo foi feita com o teste positivo de COVID interferindo no estado de saúde mental. Então, isso não foi possível verificar nesse estudo e eles fazem recomendação para que sejam feitos outros estudos de acompanhamento. Os autores também deixam claro as limitações do estudo, então, dentro dos 22 critérios contidos na iniciativa Strobe, 15 critérios foram atendidos na íntegra, 5 foram atendidos em parte e 2 apenas não foram contemplados. Então, os autores trazem um viés de amostragem, que é clássico da pesquisa na web, eles não deixam claro, né, se houve um cálculo de amostragem, se foi feito ou não. Então, isso foi uma limitação importante do estudo. Um viés de seleção, então, os participantes, essa amostra, ela foi frequentemente de mulheres que são mães pela primeira vez, que têm maior escolaridade, que são profissionalmente ativas, são não fumantes e que têm um parceiro. E esses podem ser fatores, então, protetivos contra a saúde mental, na saúde mental. Possivelmente, então, há uma subestimação da situação real da população perinatal em geral. O método de estudo transversal não permite verificar o impacto por comparação a médio e a longo prazo, daí precisariam de outros estudos de acompanhamento. Houve também apenas 232 residentes no Reino Unido participaram do estudo, então uma amostragem frágil. A falta de um grupo de comparação, por exemplo, não grávidas, e o desenho do estudo transversal impede tecer conclusões sobre o impacto. E devido à falta de valores de corte validados e clinicamente relevantes, os scores da escala GAD-7 e PSS foram considerados como variáveis contínuas de análise. Os modelos de regressão exploraram apenas a associação entre o estado de saúde mental e as características sociodemográficas de saúde reprodutiva. Estudos futuros devem investigar quais outras variáveis podem ter impacto na COVID-19. Essas são as referências que nós utilizamos. Era isso, um abração em todos e a gente continua a discussão na nossa aula.